Aleluia. Jesus, aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus.
Jesus é lindo, aleluia. E ainda é mais maravilhoso saber que nós hoje vamos, dentre os dois salmos que nós vamos tratar hoje, um deles é puramente Jesus, né? Aliás, toda a palavra é Jesus, mas tem um salmo aqui desses dois que nós vamos tratar hoje, que é um salmo messiânico, né? Um salmo que trata do Senhor Jesus e o que Ele veio fazer aqui no nosso meio, amém? Então os salmos de hoje são os salmos 21 e 22, tá? Então vamos lá começar como a gente faz, né? Nós lemos os salmos e depois nós vamos meditar em cima dele, né? Lembrando sempre que o título dessas ministrações são Salmos da Fé, porque entendemos que todos os salmos, todos eles, 150 salmos, eles estão expressando principalmente uma realidade que se manifestou somente na nova aliança. Claro que Davi e os salmistas de então, eles estavam fazendo aquilo para Deus, e aquilo tinha um impacto primeiramente ali, nacional e na vida deles, naquele tempo, mas também muitos salmos são como esse Salmo 22, são messiânicos, e ainda outros salmos que trazem revelação, que só vieram a se cumprir na nova aliança, como por exemplo o famoso Salmo 23, que é o salmo que nós vamos tratarmos depois da manhã, porque amanhã nós vamos ter uma live especial com o pastor Marquinhos, isso mesmo, amanhã nós vamos ter uma live especial com o Marquinhos. Hoje nós vamos tratar do Salmo 21 e 22 e na quarta-feira nós vamos tratar do Salmo 23 e amanhã uma live especial com o pastor Marquinhos. Então vamos lá, Salmo 21 diz assim: ao cantor mor, salmo de Davi, ao mestre de canto. Aí diz assim, ó: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois os puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, ó Senhor, na tua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Esse salmo é um dos grandes exemplos, né, de um salmo que está tratando de algo daquele momento, mas ao mesmo tempo traz revelação a respeito da nova aliança. E a gente vai explicar por quê. Primeiramente, faz menção àquele momento. Davi está aqui dizendo que ele, como rei, ele foi protegido por Deus, era guardado por Deus, e Deus o livrava dos seus inimigos. E é por isso que ele adorava, que ele louvava a Deus. Então é um salmo que fala primeiramente da situação de Davi. Ele diz no 7, por exemplo: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. É claro que ele estava tratando ali em primeiro lugar do rei que era ele. Ele era o rei de Israel, e assim ele estava se colocando como uma posição de autoridade e dizendo e honrando a Deus, dizendo: olha, o rei que sou eu que estou na posição de autoridade sobre Israel, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é que nos guarda, eu sei que o Senhor nos protege de todos os meus inimigos. Amém. Até aí está muito claro, e eu creio que muitas pessoas quando leem, né, talvez até mesmo um incrédulo que lê isso aqui vai entender que realmente está muito claro que se o rei era Davi, então quando ele fala do rei, deveria ser ele, e realmente o é. Ele não está falando aqui de Jesus, ele está falando dele mesmo, como rei de Israel. Por que eu sei isso? Porque aqui está falando não uma atitude que ia se cumprir no Senhor, né? Mas algo que estava acontecendo localmente com ele. Tá, mas eu disse agora mesmo que esse era um tipo de salmo que revelava uma realidade da nova criação, uma realidade do futuro. Pois bem, a Bíblia diz, né, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, né?
A Bíblia diz também que através de Jesus foi inaugurado um novo vivo caminho, de maneira que nós temos acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um povo de exclusividade única do Senhor. Na verdade, a Bíblia nos coloca hoje na nova aliança como alguém, rapaz, antes de continuar, estou vendo aqui o Marcílio, eu vi o Alex também. Aí, pessoal, muito bom vocês aqui conosco, né? Então, voltando aqui, a Bíblia deixa claro que nós somos nação santa, nós somos povo de exclusividade do Senhor, nós somos um povo nobre, isso. Na verdade, os filhos de Deus, os nascidos de novo, os que são cristãos e que entregaram as suas vidas para Jesus, eles são mais nobres do que os nobres dessa terra. Isso mesmo. Por quê? Porque os nobres dessa terra, eles têm uma linhagem genética de nobreza, mas os filhos de Deus, eles adquiriram uma nobreza sobrenatural, mais forte e importante, e um laço de sangue, vamos dizer assim, muito mais forte do que o laço genético. Esse laço de sangue é o laço da irmandade em Cristo Jesus, como irmãos de Cristo, que é o nosso irmão mais velho, o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos, né? Nós somos irmãos de Jesus e nós fazemos parte hoje da família de Deus. O nosso laço hoje é muito mais forte do que genético, é um laço de sangue que foi alinhavado, né? Esse laço foi trançado pelo próprio sangue de Jesus Cristo, de maneira que os irmãos em Cristo são mais irmãos do que o seu próprio irmão consanguíneo, porque é por isso que é muito importante entender isso. Alguém da tua família pode não receber Jesus e infelizmente morrer sem salvação, mas aqueles que nasceram de novo são irmãos teus e lá no céu você vai estar com eles. Isso é muito importante para você entender que nós fazemos parte da família de Deus. Agora na nova aliança nós somos parte da família. A família de Deus é a família real, do qual o rei, né, é o Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis, que somos nós, e nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade única de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus, logo nós temos uma nobreza adquirida pelo sacrifício de Jesus e nós somos mais nobres do que os reis naturais dessa terra. Amém? Primeiramente isso. Então, quando ele está falando ali literalmente que era o rei, nós podemos entender que na nova aliança, tudo que ele fala sobre o rei ali, pode ser agora colocado para nós. Quer ver? Você vai ver como é verdade. Ele começa a dizer o que é que o rei tinha agora, né? Satisfizeste-lhes o desejo do coração e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios. Não somos nós? Deus não nega as súplicas dos nossos lábios, né? E Ele satisfaz o desejo do nosso coração, não é verdade? 3. Pois os supres das bênçãos de bondade e pondes na cabeça uma coroa de ouro puro. Então, as bênçãos de bondade estão reservadas para os filhos de Deus, aqueles que são nação santa, aqueles que são, na verdade, da linhagem real de Jesus Cristo. E nos colocou, por causa disso, uma coroa sobre nós. Nós temos uma coroa, que são 5 características dessas coroas, né? Coroa de salvação, coroa de alegria, e aí Paulo vai citando muitas dessas coroas que nós vamos receber, né, de uma forma literal quando nós estivermos no tribunal de Cristo, no dia em que nós nos encontrarmos com Ele, depois do arrebatamento da igreja. Amém? Mas nós já temos essa coroa porque nós temos autoridade. Coroa é uma simbologia de autoridade. Quando Jesus Cristo disse: eis que aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhe causará dano, ele está dando a coroa para a gente, né? Coroa de autoridade, porque essa é a realidade. A autoridade cristã e a autoridade espiritual é a coroa de glória que há sobre nós, amém? Então ele diz mais, 4, ele te pediu a vida e tu lhe deste. Então nós pedimos vida a Deus e Deus nos deu o quê? A própria vida de Deus. Nós temos a própria vida de Deus. E aí ele fala: grande é a glória da tua salvação. E aí no 6, por exemplo, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. Ora, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e diz também que o fruto do Espírito é alegria. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Então nós temos a alegria, que é a nossa força, e temos também as bênçãos sem fim. Veja que tudo se cumpre, tudo que Davi está dizendo a respeito do reinado dele naquela época, na nova aliança se cumpre para nós, não é? Então ele diz, por exemplo,
Ele diz a respeito dos inimigos, né, que são os demônios: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam, tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestar. Em especial aqui ele está falando sobre fornalha ardente, quando tudo se manifestar, e ele começa a dizer no 10, destruirá da terra a sua posteridade, e se... ele diz assim no 12, porquanto lhes farás volta às costas e mirarás o rosto dele com o teu arco. Tudo aqui está falando especificamente do juízo de Deus sobre as nações que ocorrerá no período da grande tribulação. Então veja que era um salmo que parecia ser somente algo localizado de Davi, e nós vemos que se cumpre quase que literalmente com relação a realidades da nova criação. Vocês estão entendendo por que a gente chamou essa série de Salmos da Fé? É claro, irmãos, com certeza, tudo o que está no Salmo é realmente da fé, da nova aliança, da palavra da fé que nós pregamos. Tudo que está nos Salmos revela. O Velho Testamento, ele aponta para realidades que se cumpriram na sua literalidade no Novo Testamento através do sangue de Jesus. Amém, queridos? Então é como diz Hebreus, aquilo que estava no Velho Testamento eram sombras. Aqui nós vemos claramente uma sombra. Como assim? Davi está falando que ele, o rei, está isso, está aquilo outro, foi abençoado, ele exalta Deus, e porque ele como rei confia no Senhor. E quando a gente vai ver as linhas, os versículos desse Salmo 21, nós vemos claramente que tudo que ele está falando e descrevendo como bênção ali local, né, na verdade é o cumprimento de uma realidade que se cumpre para todos nós hoje na nova aliança. Então veja, uma sombra, algo que estava acontecendo particularmente com Davi, e aí a realidade agora que estava formando aquela sombra. E qual é a realidade? Que na verdade Davi era um profeta, além de rei de Israel, e era usado pelo Senhor para ministrar profecias a respeito de coisas que iriam acontecer na nova aliança. Não é maravilhoso, irmãos? Oh, aleluia, irmão. Todos os salmos, você pode pegar todos os salmos, irmãos, eles vão revelar a pessoa de Cristo, a pessoa do que ele fez, o que ele fez, melhor dizendo. Ele vai revelar o que estamos vivendo e as realidades da nova criação, a adoração da nova criação, o louvor da nova criação, não é verdade? As provisões da nova criação. Não é maravilhoso isso, irmãos? E aí é que ele termina no 13 dizendo o seguinte: exalta-te, Senhor, na tua força, pois cantaremos e louvaremos o teu poder, né? Isso aqui vale para todos nós, né? Como expressão de louvor e adoração. Amém, queridos? Esse é o Salmo 21. E agora nós vamos para o Salmo 22. Esse Salmo 22 é poderoso, e à medida que a gente vai lendo, você já vai reconhecer algumas coisas claramente a respeito da vida de Jesus, não é verdade? Então vamos lá, vamos ler o que é que diz no Salmo 22. Ao cantor mor, adaptado, e Salmo de Davi, ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Aí começa o Salmo agora. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui você já lembra do que Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como a água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim.
Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, e traspassaram-me as mãos e os pés. Está muito claro aqui, né, não, pessoal? Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando para mim. Jesus. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, pois vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Vivam para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todos os opulentos da terra hão de comer. 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Aleluia! Que salmo poderoso, irmãos! Imagina, olha a unção que estava sobre esse homem, né? Um homem que não era nascido de novo, né? Ele vinha o Espírito sobre ele como rei, como profeta, como um salmista de Deus, e aí ele começava a ser usado pelo Senhor, e aqui ele fez esse salmo poderoso, que cumpre-se aquilo ali no sacrifício de Jesus. Você vê logo quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente a mesma expressão que Jesus citou. Agora, irmãos, algumas pessoas não entendem, para essas eu vou explicar. Algumas pessoas não entendem por que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? E por que esse salmo que fala de tantas coisas, inclusive quando diz no 6 assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Por que que isso estava acontecendo? Por que que essa expressão, né? Se era um salmo messiânico, se é um salmo que representa aquilo que aconteceu de Jesus, por que Jesus estava dizendo, inclusive disse aquilo, Deus meu, por que me desamparaste? E ele diz, porque eu sou verme e eu sou desprezado dentre o povo. Bom, irmãos, ele teve que passar por isso, porque ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. É uma coisa que as pessoas assim que vêm para o Evangelho não entendem. E agora eu vou explicar, né, falar um pouco aqui sobre o sacrifício de Jesus, né, sobre o que ele fez na cruz do Calvário. O que ele fez, irmão, o que aconteceu com Jesus não foi só a morte física que ele teve lá. Se você parar um pouco para pensar, qualquer pessoa que tem um conhecimento médio ou pequeno sobre história da humanidade, verá que muitas pessoas tiveram sacrifícios físicos piores do que Jesus. Teve pessoas que tiveram torturas de dias, né? E tiveram pessoas que passaram também por crucificação, tanto quanto Jesus. Pessoas que foram traspassados os pés, traspassados as mãos, chicoteados do mesmo jeito de Jesus. Pessoas que eles ainda permaneciam nessa tortura durante dias. Então não foi bem o sacrifício físico de Jesus que fez com que ele estivesse suando, por exemplo, gotas de sangue lá no jardim do Getsemane e ainda pedindo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi o sofrimento físico. Jesus não temia a morte física. Não foi isso que veio sobre ele,
a tal ponto que ele chegou a dizer isso: Deus meu, por que me desamparaste? O que veio sobre Jesus, irmãos, e o que ele realmente estava com angústias na alma, lá no jardim do Getsemane, é porque ele não iria só sofrer e padecer um sacrifício físico, mas muito mais doloroso e mais tormentoso e pior, era o sacrifício recebendo todos os pecados da humanidade, irmãos. O que Jesus passou na cruz de Calvário foi muito mais do que um sofrimento físico. Ele sofreu por cada dor de cada pessoa, ele sofreu por cada miséria de cada pessoa, ele sofreu por cada angústia de cada pessoa, ele sofreu com todas as doenças, todas as dores de todas as doenças, e é por isso que ele morreu antes do tempo. Os soldados, quando perfuraram Jesus, se admiraram, né? Eles admiraram que Jesus tinha morrido já, porque normalmente uma crucificação demoraria horas, irmãos, e às vezes até dias, mais de 2 dias, ou um dia, né? Ou pelo menos um dia inteiro de sofrimento, era feito dolorosamente, especificamente para fazer a pessoa morrer aos poucos. Na verdade, a pessoa morria não era por causa de um ferimento aberto, a pessoa morria geralmente de ataque cardíaco, a pessoa morria com insuficiência respiratória, de tanto sofrimento que se passava numa cruz. E o que se admiraram foi que Jesus morreu logo, primeiro do que os ladrões. Por que Jesus morreu assim? Porque todo o sofrimento da humanidade, toda doença, toda angústia, toda tristeza que você já tinha passado na sua vida, ele recebeu tudo isso para ele. Toda doença que cada enfermo, de cada hospital, de cada leito de enfermidade sofre, ele sofreu tudo isso, irmãos, porque ele pagou o preço na cruz de Calvário pelo meu e pelo seu pecado, irmãos. Ele sofreu todas as dores, ele padeceu em tudo. É preciso que você entenda isso. Ele não foi lá e teve só um sofrimento físico, essas pessoas não entendem. Ele teve muito mais do que isso. Ele teve toda a carga da humanidade e ainda mais. Ele que era um com o Pai e que nunca se desconectou de Deus, naquele momento, por ele receber todo o pecado da humanidade, por ele receber o meu e o seu pecado, pela primeira vez o Pai desamparou ele. E por quê? Porque o Pai não tem comunhão com o pecado. O Pai não pode ter comunhão com o pecado. O Pai não tem pecado, porque o Pai é santo. O Pai Celestial é santíssimo. Então, quando Jesus recebeu toda a carga de pecado, veio sobre ele, pela primeira vez, a percepção do que é estar afastado de Deus. É por isso que ele se tornou o nosso Salvador. E é por isso que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Por ele se tornado pecado, ter se tornado doença, ter se tornado miséria, ter se tornado o verme, que não era nem sequer como um homem. Por isso que ele diz: eu sou verme, eu não sou um homem, eu sou desprezado. Eles olham para mim, me dão a cabeça, me cuspam, fazem de tudo, chicoteiam-me, porque eles estão completamente separados de Deus. E é por isso que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Algumas pessoas pensam que Jesus estava ali decepcionado com Deus, mas não é uma decepção com Deus. Como esse salmo, precisa entender outro lado também. Além do fato dele estar totalmente separado e desconectado da presença do Pai, tem outro detalhe. Ele estava cumprindo as próprias Escrituras, porque o Salmo 22 é uma expressão do que aconteceu com ele. Amém? Então alguns dizem: não, ele estava citando o Salmo 22. Pode ser que ele tenha citado o Salmo 22, mas que, se ele citou, você pode ter certeza que ele não citou só para poder dizer: olha, está vendo, está cumprindo. Não, é porque ele mesmo era essa pessoa do Salmo 22. Ele se tornou pecado, ele se tornou angústia, ele se tornou tristeza, ele se tornou enfermidade e ele se tornou miséria, irmão. Ele se tornou miserável, ele se tornou o pó, ele se tornou o verme, para que eu e você nunca mais sejamos doentes, nem mortos espiritualmente, nem miseráveis, nem verme, nem pó, nem nada disso. Porque você, como nação santa e povo de exclusividade de Deus, você que faz parte da linhagem real, você não é um verme, porque você é rei e sacerdote. Você não é um miserável que está um pó que não vale nada.
porque você é filho de Deus, e filho de Deus não é miserável, nem pó, nem verme, amém? Você não é uma desgraça, você não é um aborto, como alguns dizem, você não é um nada, você é filho de Deus, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Jesus se tornou isso para que você não seja nada disso, amém? Você é nação santa, você é filho de Deus, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ele deu a vida para que você vivesse uma vida de vitória, irmãos. É por isso que para o cristão foi não só reservado uma vida de alegria e de vitória e de bênção, como também um cristão falha quando vive uma vida de miserável. As pessoas confundem aquela expressão que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, quando Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. E muitas pessoas pensam que humilhar-se é viver como um pobrezinho de Jacó, como um verme, como um miserável. E aí eu disse o perigo de você pegar um salmo como esse, e em vez de entender o que é que ele está dizendo ali, e o que é que ele revela, e de quem é que ele está falando, e por que ele está falando isso, e em que tempo isso está se referindo, e começar a achar que você é isso. Eu sou um verme, eu não sirvo para nada, e olha só, o povo meneia, olha para minha cara e diz: confiou em Deus, então vá, que se vire, e você fica nessa autocomiseração, porque existe todo mundo contra você, e os demônios do inferno todo foi contra você. Irmão, não pensa assim. Isso é um gatilho armado por Satanás para a pessoa viver em derrota, em tristeza, achando que nada vai funcionar com ele. Irmãos, vai funcionar tudo com você, porque você é filho de Deus, você é nação santa, você é nobre dessa terra. Isso não é orgulho, irmãos, isso é humildade, porque aquele versículo que diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Veja, humilhai-vos debaixo da potente, está falando de estar submetido e obediente à mão de Deus. A mão de Deus, irmãos, é uma simbologia da unção do Espírito Santo, do poder. Por isso que ele diz: debaixo da potente mão de Deus. Então o que significa humildade? Humildade é obedecer a palavra, humildade é respeitar a Deus, humildade é ter temor a Deus. Mas algumas pessoas pensam que ser humilde é ser pobre. Não tem nada a ver, não confunda pobreza com humildade. Humildade é uma atitude de coração, pobreza é uma questão de como se está se vivendo. Alguns são pobres interiormente, né? E pobres de espírito, pobre interiormente, e alguns também, além de pobre interiormente, são pobres financeiramente. Mas quando a Bíblia fala de humildade, ela não está tratando de gente que tem pouco dinheiro. As pessoas confundem isso, né? Alguém mora numa casa simples e diz que aquela pessoa é muito humilde. Está errado. Humildade não tem nada a ver com poucas posses, irmão. Humildade não tem nada a ver com simplicidade também, não tem nada a ver. Humildade é a pessoa se submeter, irmão. Humildade significa isso. Você pode ser formado em 3 cursos, ter mestrado, pós-graduação, ter doutorado, ser rico e ser humilde. Pode sim. E você pode o contrário. Pode ser analfabeto, quase morar numa casinha caindo nos pedaços, não ter um carro e ser orgulhoso. Eu já vi muita gente assim, que você vai abençoar com alguma coisa e a pessoa não quer, porque é orgulhoso. Orgulhoso é uma atitude de coração. E o contrário de humildade não é riqueza. O contrário de humildade é orgulho, irmãos. Então, ser humilde é não ser orgulhoso. Quando se diz humilhai-vos perante a potente mão de Deus, é ser humilde diante de Deus, é reconhecer que a mão dele está sobre a sua vida, reconhecer que a palavra de Deus é o que deve reger a sua vida. Então andar com essa autoridade espiritual e reconhecer que esse é um filho de Deus, irmãos, não é uma atitude de arrogância. Lembra, arrogância e orgulho, presta atenção, tem a ver com outras pessoas, amém? Quando você é uma pessoa arrogante e orgulhosa, você é assim com relação a outras pessoas. Mas andar numa posição de autoridade espiritual
e de fé não é arrogância, porque você não está indo contra ninguém nem achando superior a ninguém. Você só está se achando superior ao diabo, o que você é, porque você é nascido de Deus. E em Efésios diz que através de Jesus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em nós que cremos, e para ser Senhor sobre todas as coisas, deu esse poder e esse nome à igreja, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja, eu e você, meu irmão, somos a plenitude de Deus aqui nessa terra, irmão. Nós somos os representantes do Senhor. A oração do Pai Nosso diz que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita dos céus. Como é que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra? Através dos braços, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja foi ungida, a igreja foi salva, a igreja foi remida, a igreja foi resgatada, a igreja foi abençoada, a igreja foi ungida, a igreja foi dada autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. A igreja foi dada salvação, a igreja foi dada provisão, e a igreja é protegida do Senhor, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja vai se casar com o Senhor Jesus, que é o noivo. A igreja é o corpo, é a plenitude de Deus, é a extensão dos braços de Deus, é a extensão dos pés de Deus, é a extensão do corpo de Cristo. A igreja representa Deus aqui nessa terra, irmãos, e nós somos Deus para essa terra, irmãos. Ou você admira-se, por que esse mundo ainda não caiu na grande tribulação? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que o espírito do anticristo já está entre nós. Na verdade está operando em muitos lugares, mas eles não têm autoridade sobre as nossas vidas, porque existe algo que está impedindo o espírito do anticristo. E o que é que está impedindo o espírito do anticristo? A presença da igreja, com a atuação e o ministério do Espírito Santo conosco, porque a igreja é o sal da terra. Ou seja, o motivo pelo qual a terra não apodreceu e não acabou, irmão, de uma vez, é porque a igreja está aqui. Logo nós somos representantes de Deus nessa terra. Se nós somos representantes de Deus nessa terra, então a glória de Deus está sobre nós e dentro de nós. O poder de Deus está sobre nós e dentro de nós. A salvação de Deus não só está lá no céu, está dentro de nós. A alegria do Senhor está dentro de nós. O amor está dentro de nós. A bênção de Deus está sobre e dentro de nós, irmãos. Não podemos perder essa expectativa de Deus, porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Se somos irmãos com Cristo, a Bíblia diz, lá Paulo diz, nós somos co-herdeiros com Cristo e nós temos a mesma natureza de Deus, irmão. Por que você está inclinado a assistir essa live? Por que 3 pessoas estão aqui assistindo a live? Porque o Espírito do Senhor trouxe você para ouvir essas verdades, e também quem vai ouvir depois, outros dias, quando estiver lá no canal. Mas é o Espírito do Senhor. E por que o Espírito do Senhor convoca você? Porque o Espírito do Senhor revela essas verdades para você, porque você é filho de Deus e filha de Deus, e você tem a natureza de Deus, irmãos. Então não baixa a cabeça. Esse Salmo 22 é um salmo maravilhoso. Ele revela o sacrifício de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele. É exatamente essa expressão dessa canção antiga, diz a verdade, que era a música que dizia Hosana, Hosana, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Aí lá na frente ele diz, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. É exatamente isso, irmãos. Ele morreu a nossa morte para podermos viver a sua vida. E o Salmo 22, ele está repleto de expressões do que Jesus passou. Diz mais, o versículo 8 diz até o que Jesus estava passando quando diz assim, confiou no Senhor, Ele que o livre e o salvo, Está escrito lá, acho que é Mateus 27, 44,
também, e diz, ele vai adiante, e lá na frente ele diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Está falando exatamente o que Jesus estava vendo naquela hora, onde havia todos aqueles pecadores ali ao redor dele, xingando, falando um monte de coisa, não é verdade? E ele diz mais, no 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Exatamente o que estava acontecendo com Jesus, né? Os seus ossos estavam sendo vistos. O versículo 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua que se me apega ao céu da boca. Teve uma hora que ele disse o quê? Tenho sede. Aí pegaram uma esponja com vinagre e deram para ele, né? Então tudo que está acontecendo aqui foi o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. E ele mais, livro 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, e traspassaram-me as mãos e os pés. Está muito claro o que aconteceu com Jesus: traspassaram as mãos, traspassaram os pés. E aí ele diz no 17: posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando a mim. Exatamente o que estava acontecendo com Jesus naquele momento, ele olhando, aquelas pessoas todas olhando para ele. E o 18, mais claro do que isso não pode haver, né? Diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Exatamente o que aconteceu, e como está escrito lá em Mateus 27:35, que diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Tudo que está no Salmo 22 estava se cumprindo com Jesus. Então no versículo, ele começa a expressar aqui, né? Tu, Senhor, 19, tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Aí no 20, livra a minha alma da espada e das presas do cão. E aí vai. Só que quando chega no final, a partir do versículo 22, você começa a ver a revelação do que vai acontecer depois, ou o que está acontecendo agora, né, conosco, né? Ele diz no 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai, glorificai vós todos, descendência de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando gritou por socorro. E aí nós podemos ver mais ou menos no versículo 24 algo parecido com o que aconteceu quando ele foi ressuscitado, não é verdade? Tanto é verdade que mais adiante nós vemos um salmo, acho que é o 24, que fala justamente, depois do 23, né, de adentrar as portas do Senhor. Versículo 25: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Versículos últimos, a partir do 26, você vê claramente o resultado do sacrifício de Jesus, o resultado da salvação que ele conquistou, o resultado que veio para nós. No 26 diz: os sofredores hão de comer e se fartar. Está vendo? Antes era sofredor, agora come e se farta. Antes era miserável, agora é provisionado, né? E a gente se vê aqui cumprido o Salmo 61, que Jesus leu parte dele lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, quando ele lê lá e diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, aí diz óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, né? E vai dizendo exatamente isso. E dentre esses cumprimentos está aqui, ó: hão de comer e se fartar. Aqueles que viviam na miséria agora vão ser provisionados. Louvarão os Senhor os que o buscam, vivam para sempre o vosso coração. Versículo 27: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão, os confins da terra perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. O que é que ele está falando aqui? Da dispensação da graça. Ele está falando da conversão, do novo nascimento, isso como resultado do sacrifício de Jesus e da sua morte e ressurreição. Versículo 28: pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Olha o que é que diz o 29, a partir de agora: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Está falando aqui da realidade da nova criação, de se dobrar diante do Senhor e de reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida. 29 ou 30: a posteridade o servirá,
falar-se-á do Senhor à geração vindoura, e no versículo 31, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Esse ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez, é obviamente e claramente, explicitamente, uma declaração sobre a evangelização, né? Sobre algo que ia acontecer agora na dispensação da graça. Não é maravilhoso você olhar num salmo e ver tanta revelação assim? Um salmo totalmente profético, um salmo que fala daquilo que estava acontecendo com Jesus, do que foi e que ele passou para poder pagar o preço pela minha vida e pela sua vida, pela nossa salvação, e ainda diz no final o que vai acontecer como resultado dessa pregação, desse sacrifício, de tudo que Jesus Cristo fez, a pregação do Evangelho a toda criatura. Pessoas se converterão, pessoas vão se prostrar diante o Senhor, e é o que tem acontecido desde então, desde o dia em que o Espírito Santo desceu poderosamente ali no dia de Pentecostes. Irmãos, esses salmos são maravilhosos, né? É nesse contexto aqui, né? Interessante, preste atenção, eu vou só dar uma ligeira canjazinha para você, né? O Salmo 23 todo mundo conhece, que é o que vem depois desse, né? Mas quando você vai para o que vem depois, né? Que diz o Salmo 24, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entrai o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Claramente o Salmo 24 está falando do que aconteceu com Jesus depois que ele foi ressuscitado, né? Do que aconteceu com Jesus quando ele, melhor dizendo, quando ele saiu dos lugares do inferno lá, não é isso? As portais eternos foram abertos para que entre o Rei da Glória, e ele vai para os céus. Então o Salmo 22 fala do sacrifício de Jesus e finaliza esses últimos versículos falando da conversão. O Salmo 23, presta atenção para você não perder o fio da meada. O 22 fala de todo o sofrimento de Jesus, a sua morte espiritual. Ele não morreu só fisicamente, ele morreu espiritualmente, pagando o preço da minha e da sua salvação. E no final disso, do Salmo 22, ele diz que começa a falar de pessoas que vão se prostrar e se converter. Está falando da evangelização, da pregação do Evangelho e da conversão. Logo depois vem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é uma condensação de tudo que a igreja tem direito, tá? Não se esqueça disso. O Salmo 22 é o sacrifício sofredor de Jesus. Finalzinho fala da conversão através do evangelismo. O Salmo 23 fala do resultado depois que se converte. É uma condensação de todo o direito que os cristãos têm. E o Salmo 24 vai falar do processo de entrada na glória do Senhor Jesus depois da ressurreição. Não é maravilhoso isso? Que coisa maravilhosa! O sacrifício de Jesus, o que ele fez por você e por mim, a conversão por causa desse novo e vivo caminho, o que nós vivemos, e agora no final uma visão do que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele adentrou os portais eternos. Então, esse conjunto 22, 23 e 24 fala de tudo, desde o sacrifício, morte, ressurreição, pregação do Evangelho, conversão, realidade da nova criação. Se a gente pode colocar um salmo como realidades da nova criação, é o Salmo 23. Ele é uma condensação das realidades da nova criação. Não é maravilhoso isso? Então, muita coisa boa vem por aí. Então, mais uma vez, eu quero avisar para você, terminamos aqui o Salmo 22, maravilhoso, e eu quero lembrar para você que o próximo Salmo 23, nós vamos fazer umas lives só sobre o Salmo 23, tá bom? Mas não será amanhã, porque amanhã, 6 horas da tarde, nós vamos ter uma live com o pastor Marquinhos. Quem lembra do Marquinhos? Algumas pessoas aí lembram do Marquinhos. Não só alguns que o conheceram quando ele morava aqui, antes da gente chegar,
aqui em Maringá, mas também alguns que conviveram com ele quando a gente começou a fazer as nossas reuniões na casa da Dona Bilia, quem lembra? E lá, uma vez ou outra, o Marquinho vinha enquanto ele estava aqui. Quando nós viemos para cá, o Marquinho foi lá no Nordeste, né? Porque, na verdade, antes de vir para Maringá, o Marquinho já era lá do Nordeste. Ele é bastante conhecido, é um homem de Deus, fundou algumas igrejas do Verbo da Vida, é um homem muito respeitado. Nós amamos o Marquinhos e ele estará conosco amanhã às 6 horas da tarde aqui. Tá bom, pessoal? Convida mais pessoas para assistirem, né? E com certeza serão muito abençoados. Então amanhã nós teremos uma live com o Marquinhos e depois da manhã, na quarta-feira, a nossa live será o Salmo 23. Amém, queridos? Então tá dado o recado. Espero que você tenha sido abençoadíssimo. Imagina, nós estamos aí no Salmo 22. Você vê que são 150 salmos, né? Tem muita coisa boa, tem uns salmos que são bem grandes. Você imagina o Salmo 119, né? Acho que a gente vai ter que fazer umas 3 ou 4 lives só do Salmo 119. Mas nós vamos tratar de todos, amém? Não vamos saltar nenhum não, nem que passe o ano todo, mas nós vamos ter as lives dos Salmos da fé. Amém, queridos? Sejam abençoados, pratiquem essa palavra em nome de Jesus.